Como é encantador descobrir a base das estruturas religiosas da nossa nação. Seja você pessoa religiosa ou não, compreender aquilo que para você é fé, para aqueles que creem, ou para aqueles que não creem, um fenômeno social incomparável, é determinante para entender a composição da nossa nação e como pensam os brasileiros. Estamos no ano de 2022 e parece que a tecnologia e tudo aquilo que temos a nosso serviço para o bem viver e a vida em sociedade equilibrada parece dispensar as estruturas religiosas. Mas é uma grande infantilidade pensar assim, porque pensar religião é pensar vida da nossa gente. Ao conhecer um pouco mais da estrutura religiosa do Brasil, nós entendemos que ela está alicerçada num tripé já informado por nós e estamos atentos a ele. A religião católica apostólica romana, que chega ao Brasil com os portugueses, especialmente de forma mais institucionalizada através da Companhia de Jesus ou a Ordem de Jesus, chamada também de Padres Jesuítas. Temos um segundo tripé, que é a religião trazida dos africanos para o continente americano, desses africanos que aqui chegaram para serem incorporados ao trabalho braçal na colônia do Brasil. E temos aquela que veremos hoje, a estrutura religiosa dos nativos, dos primeiros habitantes do nosso território, que são chamados de índios. E é sobre eles hoje e sua estrutura religiosa que quero pensar com você em alguns instantes. Ao pensar na estrutura religiosa dos indígenas, é pensar no povo originário. É pensar naqueles homens e mulheres que habitavam este território quando aqui chegavam os europeus nos inícios do século XVI. Quando aqui aportaram no nosso país, aproximadamente, segundo estimativas, 5 milhões de homens e mulheres viviam aqui, espalhadas nas mais diversas tribos, comunidades indígenas. Algumas até hoje, bem poucas hoje, mas ainda algumas sem contato algum com aqueles que são chamados o homem branco ou com a civilização ocidental. Quando nós entendemos quem são esses personagens e olhamos para aquilo que já está retratado nos livros de história, nas análises de estrutura social desses povos, há uma diferença muito grande do catolicismo português. Nós estamos falando de uma estrutura social que não respeita um princípio religioso que é basilar para a religião católica, que é do monoteísmo. Por monoteísmo, entendemos uma religião que crer na existência de apenas um Deus. Nas religiões indígenas, nós temos uma movimentação muito mais dinâmica. As religiões indígenas e as suas estruturas, elas são politeístas. Portanto, existem vários deuses, a possibilidade de múltiplas divindades, a adoração multifacetada a esses seres espirituais. Quando pensamos em religiosidade indígena, estamos falando de povos, de nações, de grandes estruturas sociais que adoram as forças da natureza e também ao espírito dos seus antepassados. É isso mesmo. Esses indígenas adoram a força da natureza, especialmente, e o espírito dos seus antepassados. Portanto, para aqueles que estão hoje envolvidos numa religiosidade extremamente baseada na mentalidade monoteísta, parece algo extremamente estranho e inconcebível. É exatamente por isso que portugueses e indígenas, assim quando se encontraram no século XVI, tiveram muitos choques, muitas dificuldades. Um primeiro momento, contatos até amistosos, mas quando se aprofunda conhecimento, fé, estrutura mental, ela é completamente diferente. Quando pensamos com a cabeça de um europeu, pensamos em alguns valores. Quando pensamos com a cabeça de um brasileiro, temos outros valores.
Quando olhamos então para trás e identificamos europeus e indígenas se encontrando, o choque é extremamente violento. É um choque de civilizações, parafraseando o livro de Samuel Huntington, falando sobre os choques das civilizações. E Samuel Huntington fala exatamente isso. Onde você tem contato de religião diferente, você tem um choque de civilizações. E aqui no século XVI, em território da América Portuguesa, ocasião, e hoje Brasil, este choque aconteceu. Quando os jesuítas da religião católica apostólica romana chegaram em território brasileiro, eles estabeleceram os primeiros contatos, a aclimatação desses jesuítas no mundo dos indígenas, dos aborígenes que por aqui viviam, estabeleceram uma língua comum com esses aborígenes, com esses nativos da terra, e depois começa-se o trabalho de catequização somado ao trabalho forçado para os ganhos que a colônia da América Portuguesa deveria produzir para a metrópole, para a Europa, para o reino português. Ao estabelecerem religiosidade neste contato, a amálgama ou sincretismo entre portugueses e indígenas foi muito curioso, porque os padres jesuítas, sensíveis que eram à cultura diferente daquelas que eles estavam acostumados, um padre jesuíta ele era acostumado a algumas privações para se adaptar aonde quer que chegassem. Eles tinham simpatia por esses indígenas e conversavam com eles, trocavam com eles experiências, ensinavam a eles textos bíblicos, inclusive apresentando relatos bíblicos dos quais os indígenas do contato apresentaram a esses padres algumas similaridades. Há registros históricos dos historiadores brasileiros de que indígenas apresentavam a jesuítas, por exemplo, uma história, que para eles era um mito, de que houve um grande dilúvio e que um homem e sua família conseguiram sobreviver a este grande dilúvio, ou esta grande chuva, ou essa grande tempestade, alagamento, em cima de uma árvore. Pense bem, se você é cristão, conhece Bíblia. A história dos indígenas, de uma grande cheia, de uma grande enchente, em que um homem e sua família conseguiram sobreviver na copa no alto de uma árvore. Obviamente, assim como você fez isso, os jesuítas também fizeram. É uma ligação direta com a história do dilúvio. Eles acreditavam, então, que este dilúvio universal, segundo o escrito bíblico, tinha deixado registro oral na cultura desses indígenas. E agora eles estão passando de geração em geração esta história da grande cheia, da grande enchente, que um homem e a sua família sobreviveram no alto de uma árvore. Veja, existe diferença muito grande do texto bíblico. O texto bíblico fala que Deus chama Noé e o convida a construir um grande barco, a arca, e colocar dentro dela animais, porque ele destruiria toda a terra e ele queria penalizar sem destruição total. Todavia, os jesuítas não perderam a oportunidade de fazer a ligação entre essa história de Noé com a história desses aborígenes do território da América Portuguesa. Portanto, exatamente assim são feitas as conexões, são feitos os intercâmbios e se chega, inclusive, àquilo que conhecemos como sincretismo, quando religiões diferentes encontram elementos que são comuns umas às outras e elas estabelecem contato muito próximo. O grande problema é que os indígenas têm estrutura e prática religiosa muito diferente. Obviamente que essas missões que eu já falei para vocês, de que os padres jesuítas estabeleciam, que era para ajuntar os índios para a catequização e para o trabalho forçado, alguns desses índios resistiam. Algumas tribos eram muito mais suscetíveis ao trabalho nas missões, outras eram mais arredias, tinham uma resistência muito grande e conflitos foram identificados no período do Brasil colonial com indígenas. Havia algumas tribos em que os indígenas se rebelavam totalmente e fugiam dos aldeamentos dessas missões. E alguns colonos se aproveitavam desses índios fujões para estabelecer com eles uma relação próxima de confiabilidade para ter o seu trabalho braçal. Se o jesuíta está interessado
Na catequização e no trabalho braçal, o colono só está interessado no trabalho braçal, portanto, ele permite aos índios praticarem a sua religião sem serem incomodados em suas terras. Então veja, existem as terras dos padres jesuítas, os aldeamentos, onde os índios são catequizados e trabalham forçadamente, mas o colono só quer o trabalho forçado. Ele libera o índio para a sua religiosidade. E essa religiosidade indígena ela é extremamente estranha ao português. Os índios têm práticas completamente distintas. Aquelas que chamam mais a atenção, aquela que chama mais a atenção e salta aos olhos nossos e com estranhamento profundo, é a prática da antropofagia. Então eu quero apresentar a você dois termos distintos: a antropofagia e o canibalismo. Será uma prática de algumas tribos, de algumas nações indígenas na América Portuguesa. Qual a diferença entre uma e outra? Por antropofagia, nós estabelecemos, então, o hábito de comer carne humana em rituais religiosos. Então, tribos indígenas, muitas delas, tinham a prática da antropofagia. Eles prendiam pessoas, índios de outras tribos, ou até mesmo europeus que tentavam dominá-los, mantinham os cativos durante algum tempo e depois o matavam e se alimentavam de todas as suas partes. Aí chamamos antropofagia. Por canibalismo, entendemos um conceito um pouco diferente. O objetivo fim é o mesmo, comer carne humana, mas não para efeito religioso, cultural, de sociabilidade entre a tribo, mas sim para fins proteicos. Comem carne humana para alimentar-se. O que importa para nós na leitura da estrutura religiosa ou da matriz religiosa brasileira é que algumas tribos comiam carne humana como um ritual. E é curioso descobrir na leitura de autores que tratam deste tema que eles só comiam a carne de guerreiros valentes. Então, os indígenas que tinham o seu prisioneiro, se esse prisioneiro ficasse deprimido, se ele entregasse os pontos, se ele não lutasse, se ele não tentasse fugir, ele não seria comido pela tribo porque ele não tinha qualidades. Eles queriam o cativo que brigava, o cativo que se rebelava, o cativo que tentava fugir, o cativo que se mostrava forte, rebelde, para ganhar, ao comer a sua carne e beber o seu sangue, ganhar os seus atributos, as mesmas qualidades daquele guerreiro. E isso era feito num viés religioso, num rito religioso. Algumas tribos indígenas tinham uma espécie de profeta que andava de tribo em tribo. Há um personagem chamado Caraíba. O Caraíba é uma espécie de profeta, de líder religioso, uma espécie de místico que andava de tribo em tribo. O Caraíba visitava as tribos indígenas, visitava as suas aldeias e por ali ficava um período para pregação da fé dos indígenas daquela tribo. Esse Caraíba, ele ingeria através do cheiro fumaças alucinógenas que eram queimadas em crânios no alto de um tacape. Ele cheirava as ervas que ele escolhia para a alucinação, tinha seu transe místico e ali ele pregava, ele anunciava, ele proclamava a fé através da sua mística. E é muito curioso ler textos de alguns historiadores que escreveram sobre esse assunto, desses caraíbas anunciando aos índios uma terra sem males. E veja como é a religiosidade indígena. Eles pregavam uma terra sem males, onde não haveria doença, onde haveria comida farta e onde não haveria o homem branco. Porque o homem branco traz a eles prisão, o homem branco traz a eles o peso do trabalho e o homem branco traz doença a ponto de dizimar tribos e tribos inteiras na América Portuguesa. Portanto, os caraíbas anunciavam, dentre tantas de suas mensagens, uma terra sem males. Eles olhavam para o horizonte do oceano e anunciavam escatologicamente: chegará um tempo onde não precisaremos mais caçar, o alimento estará à nossa disposição.
Chegará um tempo onde não teremos mais doenças, estaremos livres dela. Haverá um tempo onde não teremos mais o homem branco entre nós, trazendo dissensão, trazendo destruição ao nosso povo. As estruturas religiosas indígenas contêm lá o pajé, né, o cacique como líder social, mas que também emite valores religiosos numa espécie de estrutura religiosa centrada, vida social e religião, como nós temos no Oriente, não há esta separação. Algumas divindades são muito famosas entre a religiosidade indígena, por exemplo, o deus Tupã, o deus Guaraci, que é filho de Tupã e é o deus Sol, Jaci, também filha de Tupã, deus a lua. Portanto, estruturas religiosas que ligam a natureza, que ligam também o espírito dos antepassados. Uma vez que se alimentam de carne humana, esses antepassados trazem para eles virtudes. Uma religiosidade extremamente sensitiva, mística, que não contém templos feitos por estruturas da natureza ou construções fixas, mas que estão centrados na mata, na floresta, na água, na natureza, no trânsito desta sociedade nômade que se desloca pelo território para encontrar a sua caça, para encontrar o seu alimento e ali mesmo, na natureza, adora as suas divindades. Ao olhar para a religiosidade brasileira atual, do século XXI, nós encontramos permanências das estruturas indígenas. Nós encontramos uma religiosidade muito mística, de presença mística, de espíritos que pairam pelo ar, assim como os indígenas acreditavam em espíritos que andavam pela mata, pela floresta. Desenvolvemos esses valores e essas estruturas que são trazidos para dentro da religiosidade contemporânea no fenômeno do sincretismo. Portanto, ao olhar a estrutura, a matriz religiosa brasileira, depois de pensar no seu tripé e começarmos a pensar a partir da religiosidade católica, apostólica, romana, chegada até nós através dos portugueses, não é possível ignorar e desconhecer a importância da estrutura religiosa dos aborígenes, dos nativos de nossa terra. É completamente impossível pensar aquilo que sente religiosamente o povo brasileiro sem visitar esses povos naturais. Ao olhar para a Amazônia, para o norte do Brasil, para o centro-oeste do Brasil, encontramos uma presença indígena muito forte. Quando olhamos também para o sul do Brasil, encontramos também presença cultural indígena, aí já de influência mais espanhola, mas que também influencia a estrutura nacional de religiosidade. Portanto, construir a mentalidade religiosa do brasileiro passa também por conhecer religiosidade indígena. Busque, conheça, desenvolva-se. A matriz religiosa brasileira é riquíssima e tem ensinamentos fabulosos para nos trazer. No próximo vídeo, nós conversaremos sobre a religiosidade africana que chega aqui com os escravos. Até lá!